os meus pais, eles tinham o hábito de comprar dos outros e não pagar. A minha mãe era assim, tudo que passava na porta vendendo ela comprava. Mesmo que ela não precisasse daquilo, ela comprava só para ter. E depois ela não pagava. Aí vinha as pessoas na porta cobrar, e ela xingava, fazia escândalo. E a gente teve muito problema com isso, porque as pessoas muitas das vezes queriam bater nela, queriam bater no meu pai. E eu também era assim. Eu comprava mais do que eu podia pagar. Eu comprava um monte de coisa dos outros. Aí muitas das vezes eu mudava de casa, saía devendo aluguel, água, luz. Algumas vezes eu não tinha mesmo condições de pagar. Outras vezes era safadeza. Eu tinha até o dinheiro para pagar, mas eu não pagava. Porque a pessoa fazia alguma coisa para mim e eu achava que não tinha que pagar para ela. Entendeu? E como que Deus trabalhou isso daí na minha vida? Eu comecei a passar as mesmas coisas que eu fazia para as pessoas. Entendeu? Então, quando meu pai morreu, eu assumi as casas de aluguel, que era do meu pai. A minha mãe estava viva, mas ela não sabia administrar. Aí, as pessoas pegavam e não pagavam o aluguel e saía devendo, igual eu fazia. Colocava na justiça, ninguém achava a pessoa onde é que estava. Ficava por isso mesmo. E foi passando o tempo e a casa foi se deteriorando e acabou que a gente perdeu, porque a minha mãe teve que trocar por outra, ou ela vendeu, eu não sei. Eu não me lembro. Entendeu? Eu sei que ela teve um prejuízo. Entendeu? Ela vendeu por um preço bem menor. Acho que ela vendeu. Ela vendeu por um preço bem menor. E ela pegou o dinheiro e foi para a casa da família dela lá em Minas Gerais. E eu não peguei nada de herança. Inclusive os meus irmãos entraram na justiça contra mim achando que eu fiquei com as coisas. Eu não fiquei porque eu moro de aluguel hoje e se as pessoas não virem me trazer o que comer, eu não tenho o que comer. Aí Deus foi me mostrando que isso daí não era certo. E eu via que isso trazia uma maldição na vida da gente. E eu comecei a passar fome, entrou um espírito de miséria na minha vida, sei lá. Eu recebia 1.100 da pensão da minha filha, quando ela morava com nós, e da minha filha mais velha, e recebia mais 1.200 da prestação da casa que eu vendi. Que eu peguei uma parte em dinheiro e outra parte em... Como é que fala? Eu peguei uma parte em dinheiro e outra parte em parcela, né? Da casa que eu tinha com meu marido, pastor. Então ele vendeu a casa e a gente pegou uma parte em dinheiro e a outra parte eu fiquei recebendo. Eu fiquei recebendo as parcelas. E aí eu via que não tinha dinheiro que chegasse. Eu fazia compra, enchia a casa de comida, dali 2 dias, 3 dias não tinha nada. E eu nem tinha cozinhado, eu não entendia. E aí Deus começou a trabalhar na minha mente, Deus começou a falar comigo, Deus começou a usar minha filha para falar comigo. E quando que veio essa mudança? Essa mudança faz pouco tempo que aconteceu comigo essa mudança. Essa mudança aconteceu em 2018, porque até 2018 eu era torta assim. O que desse para pagar, eu não ligava para pagar conta. O que dava para pagar, eu pagava, o que não dava, que se dane. Entendeu? Mesmo depois de crente. Porque eu não sabia o que era ser cristão até então. Aí eu fui morar numa casa, naquela casa de Ponta Grossa, onde tinha aquele vizinho que ficava pondo fogo na janela, né? Debaixo da janela, que eu ficava com crise de asma. E ali foi a primeira vez que eu comprei fiado de alguém. Eu comprei umas calcinhas e uns sutiãs para minha filha mais velha, né? Tinha dado uns R$400 para mim e para ela. E a gente pagava aluguel, água, luz certinho e a gente vivia muito bem ali naquela casa. Só andava de carro, comia bem
porque eu comecei a pagar as minhas contas certinho. E aí, eu paguei tudo lá, paguei as calcinhas da mulher, e olha só o que aconteceu. Uma das calcinhas, uma das coisas que eu comprei dela, descosturou com menos de um mês. E aí minha filha falou pra mim assim, eu vou devolver, eu não vou pagar, porque esse negócio não presta. Eu falei pra ela, não, a gente vai pagar e vai ficar quieto. Entrega na mão de Deus. Paguei tudo pra ela e saí. E desde então eu venho fazendo isso. E aí Deus, ele tem me provado nessa parte. Então, mês passado, eu tava com quase R$ 1.000 de conta pra pagar. Porque eu tava morando numa casa que começou as chuvas, ela começou a molhar. E aí eu peguei e mudei de lá pra um outro bairro melhor, entendeu? Numa casa também melhor. Só que lá nessa casa, com um mês, a filha da dona da casa, que era minha vizinha, ela começou a me perseguir. Ela parava um monte de carro na porta da minha casa e estava chovendo muito, eu tinha que ir pro médico com a minha neném. E eu tinha que descer lá em cima e na chuva, porque eu não tenho guarda-chuva, e vim com a neném molhando. Um dia eu pedi pra ela assim, dá pra você deixar um espacinho no portão pra mim entrar com a neném, parar o carro ali, porque vocês enchem a minha porta de carro. Ela me xingou, entendeu? Aí como eu sou crente, eu não quero briga, eu falei pra ela, então eu vou mudar da sua casa. Aí eu mudei de lá. Aí ficou as contas da casa que eu tava morando a primeira, e ficou as contas dessa casa segunda, né? Pra pagar. E aí, quando eu mudei nessa casa aqui, na terceira casa, eu peguei e fui colocar a conta de luz no meu nome. E eu descobri que o meu filho mais velho tinha deixado R$ 500 de luz na minha conta, no meu nome, na casa que ele morou com a mulher quando eu fui embora pro Mato Grosso. Faz 4 anos isso. E a conta estava em R$ 500. Faz 4 anos que ele não pagava a conta de luz. E aí, somando com a conta das casas que eu já tinha morado e com a que eu tinha que pagar do meu filho, dava quase R$ 1.000. E era o que eu recebo, então não dá. Não ia dar para pagar. E aí, eu tinha pegado umas Tupperware para vender também. E a pessoa que encomendou as Tupperware não veio buscar. E aí eu tive que pagar também mais R$ 700. E aí o mal começou a trabalhar na minha mente. Minha mente, não paga não. Você não tem condições, você tá passando fome, como é que você vai pagar? Como é que você vai pagar? E eu comecei a orar. Eu comecei a orar na madrugada e falar para Deus, Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor tem condição de me dar esse dinheiro para mim pagar. O Senhor entra com a providência, o Senhor faz alguma coisa. E nisso, eu já tava com... O pai da menina mais velha entrou na justiça para tomar a pensão de mim, porque ela não mora mais comigo e ele queria tirar a pensão. E é o único dinheiro que eu tenho, entendeu? E se ele tirar a pensão, eu não tenho mais como pagar aluguel, né? Porque eu não tenho renda, eu não trabalho, eu não tenho nada. E aí, eu comecei a orar na madrugada e pedi para Deus. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe que a pessoa que eu sempre fui, o Senhor me mudou, agora eu quero pagar e eu não tenho condição. E aí, para complicar mais ainda, a minha conta é do Banco da Caixa. A Caixa trocou o número da conta. Aí eu liguei na empresa, a empresa falou assim, olha, eu só posso depositar pensão em outra conta se você entrar com ação na justiça e o juiz autorizar, senão eu não posso. Aí eu falei, você não pode? Então vamos ver. Fiquei com raiva, aí peguei, desliguei o telefone e comecei a jejuar e orar. Eu orei acho que uns 4 meses, entendeu? E durante esse tempo que eu tava orando, assim, quando chegava o tempo da pensão cair, eu ficava assim, morrendo de medo, né? Eu ficava, tipo, uma semana sem dormir, sem conseguir comer, naquela angústia, sabe? E aí, eu tava pra mudar nessa terceira casa, e eu cheguei aqui nessa casa pra limpar, a dona da casa tava aqui. E eu tinha que dar um mês adiantado pra ela. E já era dia 5, e era 3:30 da tarde. Aí eu cheguei aqui, ela falou assim, e aí, você trouxe o dinheiro? Eu olhei pro alto e falei assim, e agora, Deus? Deus falou pra mim, fala pra ela que ainda não caiu, que até segunda cai. Aí eu respondi assim pra ela do jeito que Deus mandou.
E eu falando pra Deus, Deus, se o Senhor me der esse dinheiro, eu vou pagar as minhas contas. Eu vou ficar sem nada em casa pra comer, mas eu vou pagar. E aí, quando foi 4h15 da tarde, Deus falou pra mim assim, olha o saldo. Que eu olhei o saldo pelo internet banking e tava lá o dinheiro. Imediatamente eu corri, paguei as contas lá da primeira casa. Aí paguei uma parte, né? E aí eu peguei e paguei as contas da segunda casa. Porque as contas da segunda casa era R$60. Aí eu paguei assim todas as contas, fiquei sem nada. E ainda ficou devendo ainda um pouco pro mês que vem. Mas tá bom. Aí eu peguei e falei pra Deus, né? Continuei orando, tudo. Tava devendo pra menina da Tupperware. Deus me deu graça, consegui pagar uma parte o mês passado. Aí esse mês ainda tá faltando R$300. Aí o diabo fica na minha cabeça. Ah, não paga não, porque os outros que comprou e não pagou, devolve pra ela. Não, mas eu não posso devolver pra ela. Então é dessa maneira. E aí eu tenho sido fiel. Eu tenho honrado os meus compromissos. Mesmo que eu leve prejuízo, eu tenho honrado. E aí com essas contas que eu paguei, e eu contei lá na minha igreja que Deus tinha me dado, né? Esse dinheiro. Aí o pastor saiu falando mal de mim pro bairro inteiro. Falando que eu tinha dinheiro, que eu era mentirosa, que eu não precisava de ajuda e tal. Aí quando foi um dia ele falou isso daí pra uma irmã da igreja. Aí a irmã pegou, Deus trouxe a irmã aqui na minha casa pra fazer uma oração por ela, que o marido dela tava desempregado. E a irmã veio aqui em casa, eu fiz oração por ela, eu ouvi o que ela queria falar e aí ela me perguntou, ô irmã, você tá precisando de alguma coisa? Que o pastor falou isso de você, ele tá falando isso daí por aí. Eu falei, não irmã, isso daí é mentira, entendeu? Olha como é que tá meus armários, e comecei a abrir e mostrar pra ela. Aí ela falou assim, tá bom irmã, eu vou dar um jeito pra ajudar a irmã. E assim que a irmã saiu, acabou o meu gás. Aí essa irmã pegou e trouxe umas coisas pra mim e comprou gás pra mim, sabe? Eu orei por ela, porque o dinheiro que ela comprou o gás era do dízimo, porque o meu pastor é corrupto, entendeu? Ele é lobo, Deus já me mostrou. Eu não gosto de estar falando de pastor, nem de estar falando dos irmãos, porque isso daí não é coisa de Deus, mas eu não falo mal dele. Ele fala mal de mim pra todo mundo, eu não falo mal dele, eu não falo nada. Quando as pessoas perguntam pra mim, por que você não tá indo lá? É porque eu e o pastor, a gente teve um desacerto. Mas eu não tenho raiva dele, eu converso com ele, tudo normal. Só que eu simplesmente não vou mais lá. E continuando falando sobre o negócio de pagar as contas. Assim, eu fiquei muito aliviada porque o diabo queria usar isso pra envergonhar o nome de Deus, entendeu? Porque aqui onde eu moro a cidade é pequena. Eu realmente não tinha condições de pagar. Eu vendi o meu guarda-roupa e vendi o tanquinho. Mas eu paguei. E aí, Deus, ele me honrou. Porque Deus não deixou faltar as coisas pra gente comer. Falta sim um dia ou outro, mas o recurso vem. Agora eu tô orando porque eu não tenho açúcar para adoçar a mamadeira da neném. E eu não tenho para quem pedir. Mas eu sei que Deus ele vai enviar. E eu acredito que Deus ele vai restituir tudo que eu tinha. Entendeu? E eu disse para Deus que se um dia Deus me desse condições de novo, que eu ia ajudar as pessoas necessitadas. Que eu ia abençoar as pessoas. Através do meu posicionamento, da minha oração, Deus interferiu com os meus credores. Então eu consegui um parcelamento da conta de luz junto à companhia, daquela que meu filho ficou devendo. Eu tive uma redução de quase R$600 para 300 e pouco, e ainda foi parcelado em 6 vezes. Sobre as outras pessoas que eu estava devendo, eu paguei um pouco, a pessoa ficou de me esperar para outro mês e deu tudo certo. E a conta de luz e de água da segunda casa que eu estava morando, que eu paguei na hora,
A mulher falou pra mim, mandou um áudio pra mim me xingando de safada, disso, de aquilo, dizendo que eu não tinha pagado a conta. E aí eu falei pra ela que tinha pagado, e aí a gente começou a discutir, aí Deus falou assim: filha, a razão é do diabo. Se ela disse que você não pagou, então pega o dinheiro, leva e entrega na mão dela. E aí eu fui olhar no banco, o banco fez uma confusão lá e não pagou a conta. Descontou taxa disso, taxa daquilo e não pagou a conta. Aí eu peguei, pedi desculpa pra ela, falei que o banco tinha errado, que pra mim tava pago, e o banco só pagou a conta de água, que era R$ 20, e a conta de luz era 38. Então o banco só pagou a conta de água, mas como ela disse que não pagou, eu não vou ficar discutindo com o ímpio por causa de R$ 20. Pra ela tá aí me chamando de crente disso, de aquilo. E aí eu disse pra ela que eu não tinha dinheiro no dia e ela me deu um prazo pra pagar. E tá tudo na paz. E ela me ameaçou até de morte por causa desses R$ 60. Então eu tenho entendido sobre esse negócio de não pagar conta, que traz maldição, traz morte. O pecado traz a morte. Ó, eu ia morrer por causa de R$ 60. Porque o filho dela acabou de sair da cadeia. Deus me deu livramento através do quê? Deus disse pra mim: filha, palavra dura suscita ira. Provérbios. Então se humilha pra ela, pede desculpa que vai ficar tudo bem. E assim eu tenho feito tudo do jeito que Deus quer. Mesmo que me doa. Mas eu tenho feito assim. E Deus tem quebrado muito meu orgulho também.